Olá, niños, como estão? Acá é a maestra Sara. Oi, crianças, como é que vocês estão? Aqui é a professora Sara. E na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre los artículos, tá bom? Então, ó, pessoal, peguem aí o caderno de vocês e o livro de espanhol, tá bom? E aí, no caderno, já coloquem o nosso cabeçalho, tá bom? Ó, Escuela Nazaré, fecha. Essa aula aqui é referente ao dia 21/7, tá bom? Maestra, que sou eu, Sara Beatriz. Classe, que é o ano de vocês, a série de vocês, terceiro ano. E lembrando, né, que já estamos no terceiro bimestre. Então, essa aqui é a nossa segunda aula do terceiro bimestre, tá? Quem não assistiu a primeira aula, corre lá e assiste a nossa primeira aula, tá? Que tá muito legal e nós falamos sobre la comida, tá bom? La alimentación. Nós vimos aí sobre, além de aprender a falar sobre alguns alimentos em espanhol, nós também aprendemos a falar sobre o nome das refeições em espanhol, tá? Aprendemos que desayuno é café da manhã, merienda é café ou lanche da tarde, almuerzo é almoço, cena é janta, tá bom? E aprendemos ali sobre alguns alimentos também, tá? Então, assistem lá essa aula, tá? Que ela tá bem legal. E agora nós vamos aprender sobre os artículos, tá? Os artículos são os artigos em português, tá? Em português nós chamamos de artigo. Não sei se vocês já estudaram isso em português. Eu imagino que sim, ou pelo menos já viram aí em alguma atividade, tá? Então vamos lá, ó. Vamos continuar o nosso conteúdo na página 55, tá bom? Então, ó, nós vamos abrir nosso livro lá na página 55, que é onde está o conteúdo sobre os artigos, tá bom? E aí a Chiquinha, ó, ela tem um recado pra gente. Olha só o que a Chiquinha vai falar. Mira la explicación en la próxima diapositiva, tá bom? Então agora nós vamos ver uma explicação sobre os artigos na próxima diapositiva. O que é diapositiva, maestra? É o slide, tá bom? Então agora nós não vamos mais falar slide, tá? Nós vamos chamar de diapositiva, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler essas frases presentes na página 55. Então, na página 55, como vocês estão percebendo aí, pessoal, nós temos primeiro algumas frases ali das crianças conversando com a gente e mais para baixo nós temos uma tabelinha com os artigos, tá? Vamos ler primeiro aqui o que essas crianças estão falando. Vamos lá, ó. Primeiro esse menininho aqui bebendo um copo de água, ele está falando: "Yo tengo sed, yo quiero beber". Tá bom? Ele está falando, eu tenho sede, eu quero beber, tá bom? Provavelmente beber água. Depois essa menina aqui com um prato de comida na mão, ela está falando, eu tenho hambre, eu quero comer, tá bom? Eu tenho fome, eu quero comer. Depois essa menina aqui com uma salada na mão, ó. Me gusta comer ensalada, tá bom? Ó, vamos recordar lá que ensalada em espanhol é salada em português. E por último, esse menino aqui bebendo refrigerante. No me gusta beber gaseosa, tá bom? E gaseosa é refrigerante em espanhol, tá bom? Então, aqui nós lemos essas frases, tá bom? E nós percebemos aqui que podíamos colocar uns artigos aqui dentro dessa frase, tá bom? Então, a gente podia ler assim, ó. Eu tenho sed, eu quero beber vaso de água, tá bom? Lembra lá quando a gente tinha aula presencial que vocês pediam para sair para beber água ou para ir no banheiro? Como é que vocês falavam? Vocês falavam, maestra, puedo beber vaso de água? Lembra lá que vocês sempre pediam? Então, esse aí na frase, tá bom, pessoal? Ele é um artigo, tá bom? Ele é um artigo, seria o do português, tá bom? Então, aqui, ó, vamos lá. A menina também, ela fala, eu tenho hambre, eu quero comer. Vamos imaginar aqui, ó, ela tá com um prato de comida na mão, ela pode falar, eu quero comer la comida, eu quero comer el almuerzo, tá bom? Então, ó, eu quero comer a comida, eu quero comer o almoço, tá bom? Então, esse a e esse o aí na nossa frase, né? O lá e o el no espanhol são artigos também. Aqui, a menina com a ensalada, ela fala, me gusta comer ensalada. Podia falar também, me gusta comer la ensalada, tá bom? Então, esse lá aí seria o a do português, que é o nosso artigo, tá bom? E aqui, esse menininho do refrigerante, ele podia falar também, no me gusta beber la gaseosa, tá bom? Então, esse lá
nós podemos substituir pelo artigo a, tá bom? Do português. Agora, vocês vão copiar aí no caderninho de vocês essas duas tabelinhas aqui, tá? Olha só. Agora copiem em seus cadernos a tabela dos artigos em espanhol, tá bom? E também em português, tá? Mesmo que tenha tabela aí no livro, copia também no caderno de vocês, tá? Para vocês fazerem a associação dos artigos em espanhol com os artigos em português, tá bom? Então, nós temos aqui, primeiro, em espanhol, nós temos os artigos, ó, no masculino, tá bom? Nós temos aqui o artigo masculino singular no espanhol, nós temos o el, tá bom? Olha só como a gente vai falar, el, tá bom? A língua vai lá no céu da boca, el, tá? Não é el que fala não, tá? É el, tá? O som é fechado, el, tá bom? Que seria aí a letra O do português, tá bom? Então, no português, no masculino singular, nós temos o artigo o. E no espanhol, nós temos o artigo el, tá bom? Então, eu falo el huevo, el jugo, tá bom? Vamos ver aqui outra comida que eu posso utilizar como masculina. Eu falo el jamón, tá bom? Que é o presunto, el café, el desayuno, el pan, tá bom? Todos esses alimentos aí estão no masculino singular. E no feminino, eu vou ter o artigo lá, tá bom? Então, no feminino singular, eu vou ter o meu artigo lá. Então, eu posso falar la fruta, la carne, la merienda, la ensalada, la sopa, la gaseosa, tá? Todos esses alimentos que eu falei aí são femininos e estão no singular. E no português, o artigo lá nós traduzimos como o artigo a, tá bom? Então, eu falo a salada, que mais? Não, vai ser o refrigerante, aí vai ser diferente. Vamos ver aqui a salada, a merenda, não é? Que vocês levam a merenda para a escola, a fruta, tá bom? Então, todas essas palavras aí são femininas e eu utilizei o artigo a, tá bom? Presta atenção que em português é feminino, tá bom? E em espanhol é feminino, tá? Tem um E aí depois do M, tá? E agora no plural, olha só que diferente no espanhol, como é que é. No português, o plural do artigo o é os, tá bom? Então, a gente fala o pão, os pães, o café, os cafés, tá bom? Em espanhol, o plural de el, tá bom? Vai ser los, tá bom? Olha só como é diferente o plural aí, tá bom? De el passou para los, tá bom? Então, eu vou falar los huevos, los jugos, los cafés, los panes, los ramones, tá bom? Vou falar tudo assim no plural com los, tá? E o meu plural feminino vai continuar aí a mesma coisa, tá bom? Vai ficar bem parecido, quer dizer, né? De lá mudou para las, tá bom? Igual no português, né? De a foi para as, tá bom? Então, eu falo las frutas, las carnes, tá bom? Las meriendas, las ensaladas, las sopas, tá? Assim como em português também, né? As frutas, as carnes, as sopas, tá? As merendas, tá bom, pessoal? Então, esses aqui são os artigos aí da língua espanhola, tá bom? Ó, no masculino singular, el, no feminino singular, la, no masculino plural, los, e no feminino plural, las, tá bom? Que em português nós traduzimos como masculino singular, o, feminino singular, a, masculino plural, os, e feminino plural, as, tá bom? Agora, vamos fazer as atividades das páginas 56 e 57. Preste atenção nas explicações, tá? Então, agora nós vamos fazer aí as atividades. Vamos lá, ó. 56. Escribe e depois contesta a tu amiguito, tá bom? Então, aí vocês vão somente escrever, tá bom? E na hora da correção aí que nós vamos contestar. Então, vocês vão colocar aqui o que vocês gostam de comer e de beber. Então, por exemplo, aqui, ó. Na primeira, nós temos um prato de salada, de ensalada, e do lado aqui um copo de leite, tá bom? Um vaso de leite, tá? Então, vocês vão colocar o que vocês gostam e o que vocês não gostam. Ah, eu gosto de ensalada, eu gosto de comer ensalada. Então, coloca aqui, sí.
Ah, não, eu não gosto de comer salada, então coloca aqui, no. O leite, tá? Ah, eu gosto de tomar leite, então coloca aqui, si. Se eu não gosto de tomar leite, coloca no, tá bom? Ó, tá aqui em cima, ó, si e no, tá bom? E aqui embaixo vocês vão escrever o nome do alimento em espanhol, tá bom? Então, ensalada, vocês vão escrever aqui, e leite, vamos escrever aqui, tá bom? E vão fazer a mesma coisa aí. Aqui nós temos uma sopa, uma salada de frutas, um chá, um iogurte, um refrigerante e pão com manteiga, tá bom? Então, vocês vão escrever os alimentos aqui embaixo e vão colocar se vocês gostam, se vocês não gostam. Se gosta, coloca si, se não gosta, coloca no, tá bom? Agora, a página 57, relaciona, tá bom? Então, vocês vão relacionar aí os artigos com os alimentos, tá bom? Lembrando aí sempre de colocar os artigos no gênero correto, tá? Então, se é feminino, eu vou colocar lá ou las, né? Se é masculino, eu vou colocar el ou los, tá? Então, primeiro aqui, carne. Carne vai ser la carne, las carnes, el carne ou los carnes, hein? Carne é uma palavra feminina ou masculina, hein? Quem tá com dúvida, volta lá na página 53, tá? Que tá escrito aí carne com o artigo, tá bom? Aí você vai colocar aqui ou o artigo lá, ou o artigo las, ou o artigo el, ou o artigo los, tá bom? Depois aqui, ó, frutas, tá? Frutas é uma palavra no plural ou no singular, tá bom? Então, o meu artigo aqui, ele vai ficar la fruta, la frutas, las frutas, el frutas ou los frutas, tá bom? Então, o que for correto aí, coloca aqui, tá bom? Lembrando aí que tem essa resposta também lá na página 53, tá, pessoal? Vai fazendo assim até a letra L aqui no queso, tá bom? Bom, pessoal, nossa aula termina por aqui. Muito obrigada por vocês terem assistido essa aula. Eu espero que tenham entendido, espero que tenham gostado aí da nossa aula dessa semana, tá? Qualquer dúvida, entre em e-mail comigo, entre em contato através do meu e-mail, tá bom? saranazaré.cg@gmail.com, ou quem preferir, pode esperar para tirar a dúvida toda terça-feira à tarde lá nos nossos encontros, né, na plataforma do Meet, tá bom? Então, muchas gracias, hasta la próxima, besos!